Então a gente vai abrir esse início de vídeo trazendo os textos de Atos capítulo 2, a respeito do dom de línguas. E o dom de línguas em Atos 2, ele é muito simples. Então acompanhe aí Atos capítulo 2, no verso 1, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos os discípulos, reunidos no mesmo lugar. O dia de Pentecostes era 50 dias após a Páscoa, então era uma festa ali judaica ali que acontecia em Jerusalém, e todos os povos circunvizinhos a Israel, Jerusalém, eles vinham para Jerusalém para essa festa. Povos que falavam diversos idiomas terrenos. E no versículo 2 aborda assim: e de repente vem do céu um som. Nas igrejas eles não expressam esse versículo aqui, eles introduzem como se fosse um vento. Sendo que muitos assopram no microfone, fazem muitas coisas querendo ilustrar como se fosse um vento, mas não é um vento, um som. Lembre-se disso. Veio um som. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Ou seja, esse som tomou conta deste lugar, que eles estavam num lugar só, numa casa, e ouviram esse vento, um fenômeno. Exatamente, então é como um vento impetuoso, não foi um vento impetuoso que encheu toda a casa. Olha o versículo 13, diz assim: e apareceram distribuídas entre eles quem? Os discípulos. O dom foi dado aos discípulos. Línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Ou seja, apareceu sobre eles línguas como de fogo. Não apareceu fogo nenhum. Então, esses falsos profetas, falsos ministros, falsos pastores que vão dizer: tanto que você vai falar no fogo do manto, na vaca. Não é bíblico. Apareceram línguas como que de fogo em cima da cabeça dos discípulos, como que de fogo. O que o autor aqui de Atos está dizendo como que de fogo? Você já teve uma churrasqueira na sua casa? Você já ligou um fogo no chão? Já tacou álcool no chão? Jogou um fósforo? Quase queimou a mão, não? Pois apareceu uma labareda de fogo, obviamente, mas é nesse formato. Então, essas línguas tinham a mesma semelhança, o mesmo aspecto, mas eram línguas, como que de fogo. Então era nesse tipo aí. Versículo 4 diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Esse também é um versículo que prega um isolado, que destrói com a verdadeira interpretação sobre o que é ser cheio do Espírito Santo. E, bom, em questão das línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia, que é a tradução que o irmão Rômulo Marasquim vai trazer agora. Então tem uma questão aqui muito importante a respeito da etimologia e também do grego koiné, que eu faço questão de trazer para vocês. Em Atos 2, está dizendo aqui, e eu vou ler para vocês: maldito cortador de grama. Eles estão cortando grama, irmão Suricanda. Oh, beneflácias, onomai, drogonogo. Não, vamos fazer que nem Thiago aqui, quer cair fogo do céu. Explodo. Então o texto original em grego diz assim, outras línguas. Ele não fala línguas estranhas. Uma coisa que nós vamos deixar aqui bem esclarecido é o seguinte: a Bíblia em nenhum momento no Novo Testamento fala a expressão línguas estranhas. Essa palavra estranhas não tem nos originais em grego. Você vê aqui, outras línguas. Outras línguas. É só isso aí, em toda a Bíblia. Nós vamos ler que os outros textos você vai encontrar também. Então, língua estranha, esqueça. Você vai ouvir alguém falar... O dom de língua estranha, irmão. Língua estranha. Nem existe. Nem existe. Estranha não existe. Então, verso 5, diz assim: ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Ou seja, o autor aqui de Atos está dizendo, olha, são nações debaixo do céu, ou seja, são nações terrenas. Então, todo esse contexto está falando de línguas terrenas, idiomas terrenos falados que podem ser entendidos. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, ou seja, junto com esses varões religiosos, e estava confusa porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Essa é uma questão bem interessante, na sua própria língua. Bom, então, se
para alguns pentecostais a língua é a língua dos anjos, então esses varões eram anjos. Ou se essa língua é uma língua que não existe aqui na terra, então logo a Bíblia mente em dizer que eles estavam debaixo do céu e nasceram debaixo do céu. Ou seja, nasceram na terra, são do mundo. Então, língua angelical eu descarto nesse versículo já de início. Exatamente, então não é língua de anjo. Verso 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que estão aí falando? Ou seja, Galileu era um povo que também estava ali circunvizinhando Jerusalém e Israel. Por isso eles estavam pensando que aquele povo que estava falando palavras em outras línguas fossem de outra nação. Isso. E é bom também abordar nesse versículo que tu citou, que os galileus que eles viram ali, eles ficaram atônitos. Por quê? Porque eles não possuíam riquezas, não tinham dinheiro para conseguir falar outros idiomas. Então eles ficaram estudar Isso, outros idiomas para aprender. Ou seja, então por isso que eles pasmavam como esses galileus estão falando em nossos próprios idiomas. Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Ou seja, eles pasmaram sobre isso. Exatamente, são línguas maternas, ou seja, das localidades, cidades, estados que eles moravam. Então o verso 9, somos partos, quem que está falando somos? Aqui, todo aquele pessoal que estavam de outras cidades lá, outros estados que falavam outros idiomas. Somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem. Ou seja, são todas nações terrenas. Calcula-se que só aqui haviam entre 21 a 26 idiomas terrenos naquele mesmo lugar em Jerusalém, nesse momento em Jerusalém, quando os discípulos estavam falando em outros idiomas. Eram esses idiomas. E eles falam aqui no versículo 11 o que eles ouviram dos discípulos. Ou seja, eles ouviram nos idiomas deles os discípulos falarem das grandezas de Deus. Ou seja, proferir a lei, os profetas. Isso a Bíblia não aborda certo o que é, mas falaram da palavra de Deus. E bom lembrar também que esse aqui, ó, as grandezas de Deus, as pessoas que eram de outras nações, nacionalidades, estavam entendendo, tendo entendimento que eram as grandezas de Deus que os discípulos estavam falando. Ou seja, estava havendo entendimento quando se falavam em outras línguas. Verso 12. Todos atônitos e perplexos interpelavam, ou seja, perguntavam uns aos outros, falavam uns com os outros. O que quer isto dizer? Ou seja, o que isso quer dizer? Porque todos estavam falando vários idiomas. Então imagina todo mundo ouvindo, todos ali, os 120 discípulos aproximadamente, falando outros idiomas. Então eles, o que é isso? Mas não é que eles não estavam entendendo. Não é que eram labachuras, labacantes, suquinaia. Não, eram idiomas, todos estavam falando vários idiomas. Então eles, nossa, o que é isso? O que está acontecendo? Eles queriam entender o porquê que estava acontecendo aquilo. Mas não que eles não estivessem entendendo o que os discípulos estavam falando. Mas engraçado, é bom abordar também o versículo 13, que os pentecostais eles pregam apenas o versículo 13. É incrível, que diz assim, outros, não os que ouviram, outros, quando diz outros, não é aquele povo, os varões religiosos e os outros que estavam ouvindo atônitos. Não, é outros, zombando diziam, estão cheios de vinho forte ou mosto, segundo essa tradução da minha Bíblia. Então por que eles estavam pensando que os discípulos estavam embriagados, cheios de mosto ou vinho? Porque uns ouviam grego. Quem era grego estava ouvindo algum discípulo que estava falando grego, mas também estava ouvindo um que falava um outro idioma, tipo da região da Capadócia, da Frígia, que era um outro idioma. Então ele pensou, nossa, o que esse cara está falando? Não estou entendendo aquele outro que falava na região, falava um idioma da região da Frígia, da Capadócia, mas ele entendia o grego. Tinha outros discípulos que falavam latim, então os romanos que estavam ali reunidos estavam entendendo, porém os da região de Cirene, por exemplo, não estavam entendendo. Então por isso que houve essa confusão, que pensavam que estavam bêbados, mas não é que estavam bêbados, eles estavam falando de idiomas terrenos e quem entendia alguns idiomas estava entendendo, quem não entendia outros idiomas não estava entendendo, porém eram idiomas terrenos que estavam falando, entendeu? Quando o Espírito Santo veio e concedeu o dom de línguas para os discípulos,
ele repartiu entre os discípulos vários idiomas. Então uns começaram a falar grego, outros começaram a falar da região da Frígia, outros da Mesopotâmia, outros Cirene, e etc. Então foram vários idiomas ali falados por eles ao mesmo tempo. Então tinha milhões de pessoas, milhares de pessoas estavam ali em Jerusalém naquele momento. Então uns entendiam e outros não. Porém era entendido por quem estava entendendo a sua própria língua materna. Por isso que em 3 vezes aqui é dito como nós ouvimos falar na nossa própria língua que fomos nascidos, língua materna. E tem um argumento também usado aí pelas pessoas que eles dizem assim, não, eles ouviam falar na própria língua deles. Ou seja, os discípulos receberam o dom e falavam labachura, só que não é nebes, labanai, ou seja, qualquer coisa que ninguém estava entendendo, por isso estavam chamando de bêbados, e eles ouviam o milagre, mas está errado. Por quê? Porque o dom do Espírito foi dado a quem? Aos discípulos, em forma de língua e na boca deles, ou seja, eles falavam o idioma e naturalmente as pessoas que estavam ali em Jerusalém ouviam em suas próprias línguas maternas. Então o milagre não foi no ouvido das pessoas, foi na boca dos discípulos. Então em Atos 2 está comprovado através da palavra que o dom de línguas é idiomas. Idiomas terrenos. Coríntios, capítulo 14, de versículo 1 diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Aí o verso 2 diz assim: pois quem fala em outra língua, note aqui que Paulo não está falando pois quem fala em língua estranha, essa expressão não tem na Bíblia, não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Esse é o versículo mais usado e mais mal interpretado no mundo a respeito desse tema, principalmente por neopentecostalistas e pentecostais também. E nós vamos explicar aqui o que realmente significa a expressão aqui, outra língua. Vamos no grego direitinho. Eu vou ler aqui exatamente o que diz no texto original.